Eu nunca esperei passar a minha vida criando um Bigfoot. Mas foi exatamente o que aconteceu, e eu não trocaria um só momento disso por nada nesse mundo. Tudo começou durante uma nevasca no final de janeiro, quando eu tinha 42 anos. Naquela época, eu já morava sozinha na minha cabana, na beira da floresta, há uns 5 anos. Meu casamento tinha acabado mal. Um desfazer lento e silencioso que me deixou com uma sensação de vazio. Meus filhos tinham suas próprias vidas na cidade, ocupados com carreiras e famílias, e eu tinha escolhido a solidão profunda das montanhas, em vez do barulho de tentar fingir que estava tudo bem. A cabana era pequena, mas confortável. Uma caixinha robusta de pinho e pedra, aninhada entre pinheiros imponentes e um riacho que cantava uma canção diferente a cada estação. Eu passava meus dias lendo, pintando aquarelas que nunca saíam muito boas e fazendo longas caminhadas sem rumo pela mata, onde ninguém podia me perguntar como eu estava com aquela inclinação de cabeça cheia de pena. A nevasca chegou durante a noite, sem aviso, uma parede branca e furiosa que se chocou contra a encosta da montanha. Acordei e já tinha quase 1 metro de neve no chão e caía mais. Tão densa que eu não conseguia enxergar além da minha varanda. O vento uivava por entre as árvores, um som agudo e melancólico que fazia a cabana inteira gemer. Eu já tinha passado por muitas tempestades de inverno naquelas montanhas, mas essa parecia diferente, mais cruel. O tipo de frio que podia te matar em minutos se você não tomasse cuidado. O tipo que congelava o ar dentro dos seus pulmões. Passei a manhã alimentando o fogo, vendo as chamas devorarem tora após tora e observando a neve se acumular cada vez mais alta contra minhas janelas, me isolando aos poucos do mundo. Lá pelo meio-dia, durante uma breve trégua no ataque do vento, eu ouvi um som como nenhum outro que eu já tinha ouvido. Não era bem um choro e não era bem um uivo. Era algo no meio, agudo e desesperado, um fio de som fino que era quase engolido pela tempestade. Então eu ouvi de novo, mais perto dessa vez, um som de pura e absoluta miséria. Qualquer pessoa sensata teria ficado lá dentro, trancado a porta e jogado mais uma tora na lareira. Mas eu aprendi, durante meus anos sozinha, que eu nem sempre era sensata. E algo naquele som atravessou direto as camadas de dormência que eu tinha construído ao meu redor. Vesti meu casaco mais grosso, enrolei um cachecol no rosto até só meus olhos aparecerem. Peguei minha mochila de emergência e abri caminho para fora, em meio à nevasca. O frio me atingiu como um soco. O vento enfiava neve em cada frestinha da minha roupa, cortante e ardida. Eu mal conseguia enxergar 1,5 metros à frente, um vórtice de branco rodopiante, mas seguia aquele som de choro, usando minha bengala firme para testar a profundidade dos montes de neve antes de cada passo. Eu gritei, pensando que talvez fosse um trilheiro perdido ou um animal ferido, mas a única resposta foi aquele mesmo lamento desesperado. Encontrei o filhote de Bigfoot a uns 100 metros da minha cabana, embora parecesse quilômetros naquelas condições. Eu quase passei direto por ele. Ele estava enterrado em um monte de neve contra um tronco caído. Só o topo de sua cabeça escura e peluda estava visível. Se ele não tivesse choramingado bem na hora que eu passei, um som fraco e trêmulo, eu teria passado direto por ele. Caí de joelhos e comecei a cavar com minhas mãos enluvadas, freneticamente. Neve voou para todo lado enquanto eu descobria o que estava enterrado ali. No começo, pensei que fosse um filhote de urso, mas conforme mais dele aparecia, percebi que era algo completamente diferente. Ele era pequeno, talvez do tamanho de uma criança de 5 anos, coberto por um pelo marrom escuro que estava encrostado de gelo e neve. Seus olhos eram enormes e castanhos, mal se abriam, e ele tremia com tanta violência que eu podia sentir através das minhas luvas grossas. Seus lábios estavam azulados e percebi, com um choque de horror, que ele estava congelando até a morte.
Não tive tempo de processar o que estava vendo. O Bigfoot não era para ser real, uma criatura do folclore e de fotografias borradas. Mas, real ou não, aquela criatura estava morrendo nos meus braços. Arranquei meu próprio casaco e o enrolei nele, puxando-o contra meu peito. Ele estava tão gelado que parecia um bloco de gelo através do meu suéter. Ele mal reagia, apenas aquele tremor fraco e contínuo e uma respiração superficial que eu quase não sentia contra minha bochecha. Voltar para a cabana foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. O vento lutou contra mim a cada passo e tive que abrir caminho na neve que chegava até minhas coxas, o tempo todo agarrando o pacote pesado e frio contra meu peito. Eu o segurei dentro do meu casaco, tentando compartilhar o pouco calor do meu corpo que eu tinha. Seu tremor diminuiu gradualmente, e eu não sabia dizer se isso significava que ele estava se aquecendo ou desistindo. Quando finalmente entrei tropeçando pela porta da cabana, eu estava tremendo quase tanto quanto ele. Bati a porta para fechá-la contra o vento e fui direto para a lareira, aumentando as chamas até que ondas de calor se espalhassem pelo cômodo. Coloquei-o no meu tapete mais grosso, bem em frente ao fogo, e comecei a esfregar seus membros por cima do pelo, tentando fazer o sangue circular. Levou quase 1 hora para seus olhos se abrirem completamente. Ele olhou para mim com uma mistura de confusão e medo, mas estava fraco demais para fazer mais do que gemer. Notei que sua perna esquerda estava dobrada em um ângulo estranho, e quando a examinei com cuidado, encontrei um inchaço ao redor do tornozelo. Ele deve ter se machucado de alguma forma antes de ficar preso na neve. Também encontrei cortes e arranhões por todo o corpo, como se ele tivesse corrido por um matagal denso e espinhoso. Enrolei-o em todos os cobertores que eu tinha e mantive o fogo crepitando alto. Ele ficou ali por horas, ocasionalmente abrindo aqueles grandes olhos castanhos para me olhar antes de voltar a um sono exausto. Fiquei observando-o respirar, ainda mal acreditando no que eu tinha trazido para dentro de casa. A nevasca durou mais 3 dias. Durante esse tempo, o filhote de Bigfoot e eu ficamos presos juntos na minha pequena cabana. Ele dormiu na maior parte do tempo, acordando apenas para comer e beber. Descobri que ele adorava frutas vermelhas, maçãs e qualquer tipo de raiz que eu tinha armazenado. Descobri que ele era vegetariano, recusando o atum em lata que ofereci, mas devorando um saco inteiro de cenouras de uma só vez. No segundo dia, ele tentou ficar de pé. Seu tornozelo machucado não suportou seu peso, e ele caiu para frente com um ganido de dor. Corri até ele, e ele olhou para mim com tanta frustração e dor em seus olhos que meu coração se partiu. Improvisei uma tala com gravetos e tiras de pano velho, enfaixando seu tornozelo o mais gentilmente que pude. Ele me observou trabalhar com aqueles olhos castanhos inteligentes, e eu juro que ele entendeu que eu estava tentando ajudar. No terceiro dia, ele começou a me seguir pela cabana. Ele mancava atrás de mim em 3 pernas, me mantendo à vista o tempo todo. Quando eu me sentava para ler, ele se acomodava no chão ao lado da minha cadeira. Quando eu cozinhava, ele se sentava na porta da cozinha e observava, com a cabeça inclinada de curiosidade. Ele nunca fazia barulho, a menos que estivesse machucado ou com medo. A tempestade finalmente passou na 4ª manhã. Abri minha porta para um sol ofuscante refletido na neve que havia transformado o meu mundo em uma paisagem intocada, de outro mundo. Tudo estava enterrado. O caminho para meu depósito de lenha tinha desaparecido. O riacho estava congelado. E em algum lugar lá fora, pensei, estavam os pais daquele filhote de Bigfoot. Passei semanas procurando por qualquer sinal de um Bigfoot adulto na região. Segui o caminho de volta para onde o encontrei e procurei em círculos cada vez maiores a partir daquele ponto. Procurei por pegadas, por galhos quebrados, por qualquer indicação de que uma criatura grande havia passado por ali. Não encontrei nada.
Ele ficava na minha janela durante essas buscas, me observando sair. Seu rosto ficava pressionado contra o vidro, seu hálito embaçando-o, e ele permanecia ali até eu voltar. Eu sempre voltava e o encontrava exatamente onde o havia deixado, como se tivesse medo de se mover enquanto eu estava fora. Comecei a levá-lo comigo nas minhas buscas. Seu tornozelo tinha melhorado o suficiente para andar, embora ele ainda mancasse. Pensei que talvez ele pudesse ajudar, que pudesse reconhecer uma trilha ou um cheiro que nos levasse à sua família. Mas ele não demonstrou interesse em rastrear. Ele só queria ficar perto de mim, muitas vezes segurando minha mão com seus dedos surpreendentemente humanos, quando a floresta ficava muito densa ou escura. O inverno deu lugar à primavera, a neve derretendo para revelar a terra úmida, e eu tive que aceitar que talvez nunca encontrasse seus pais. Talvez eles tenham morrido na nevasca. Talvez tivessem se separado durante uma migração. Talvez tivessem abandonado este filhote por razões que eu nunca entenderia. Qual fosse a verdade, eu tinha uma escolha a fazer. Eu poderia continuar procurando ou poderia aceitar que este filhote de Bigfoot agora era minha responsabilidade. A decisão se tomou sozinha, na verdade. Ele havia se tornado parte da minha rotina diária. Eu não conseguia imaginar minha cabana sem o som de seus passos suaves no piso de madeira, sem acordar e encontrá-lo enrolado aos pés da minha cama, sem o jeito como ele me trazia pedras ou pinhas interessantes, como se fossem presentes preciosos. Aquele primeiro verão foi uma revelação. Ele cresceu rápido, ganhando vários centímetros em apenas alguns meses. Seu apetite tornou-se enorme. Minha horta, que eu havia plantado para complementar minha própria comida, tornou-se principalmente seu domínio. Ele se sentava no meio dos tomateiros e comia os tomates direto do pé, com o suco escorrendo pelo seu pelo. Ele descobriu um amor por morangos que beirava a obsessão. Aprendi que os Bigfoot eram inteligentes de maneiras que me surpreendiam constantemente. Ele descobriu como abrir portas em menos de uma semana de tentativas. Ele aprendeu a usar ferramentas, pegando gravetos para derrubar frutas de galhos altos. Ele entendia rotinas e ficava ansioso se eu me desviasse delas. Quando dormi demais uma manhã, acordei e o encontrei sentado ao lado da minha cama, com uma tigela de frutas vermelhas, sua tentativa de me fazer o café da manhã. Ele também adorava a água. O riacho atrás da minha cabana se tornou seu lugar favorito. Ele passava horas sentado na parte rasa, observando os peixes passarem, ocasionalmente tentando pegar um com sucesso limitado. Construí uma piscina funda, represando uma parte do riacho, e ele nadava nela por tanto tempo que eu tinha que ir tirá-lo de lá, quando o sol se punha. Numa tarde quente de julho, eu estava trabalhando na minha horta quando ouvi um barulho de água vindo do riacho. Fui ver como ele estava e descobri que ele havia criado um jogo de pegar lagostins. Ele avistava um, o perseguia lentamente e então se jogava com as duas mãos. Na maioria das vezes, o lagostim escapava. Mas quando ele conseguia pegar um, ele o erguia triunfante antes de soltá-lo de volta na água. Ele não estava interessado em comê-los, apenas no desafio da captura. Naquele mesmo verão, tive meu primeiro susto de verdade. Eu tinha ido à cidade para comprar suprimentos, deixando-o trancado na cabana por segurança. Eu nunca tinha ficado fora por mais de algumas horas. Mas desta vez, minha caminhonete quebrou e eu só cheguei em casa bem depois de escurecer. Voltei e encontrei todas as janelas da cabana quebradas por dentro, os móveis revirados, e ele tinha sumido. Entrei em pânico, peguei minha lanterna e corri para a mata chamando por ele. Minha mente disparou com possibilidades horríveis. Ele tinha fugido, ele tinha sido levado, eu nunca mais o veria. Procurei por uma hora, minha voz ficando rouca de tanto gritar. Finalmente o encontrei encolhido no exato local onde o havia descoberto durante a nevasca. Ele estava chorando aquele mesmo som desesperado que ouvi pela primeira vez meses atrás,
Quando ele me viu, correu e se chocou contra mim com tanta força que nós dois caímos. Ele se agarrou a mim, tremendo, e eu percebi o que havia acontecido. Ele pensou que eu o tinha abandonado, assim como seus pais. Depois daquela noite, nunca mais o deixei sozinho por mais de 1 hora. Quando ele estava comigo há 2 anos, a cabana já tinha ficado pequena para ele. Ele tinha quase 2,10 metros de altura e pesava provavelmente uns 130 quilos. Ele não conseguia mais passar confortavelmente pelas minhas portas e tinha que se abaixar para não bater a cabeça nas vigas do teto. Nós dois sabíamos que mudanças precisavam ser feitas. Construí um anexo na minha cabana naquela primavera. Um cômodo grande com tetos altos e um piso reforçado se tornou o espaço dele. Ele ajudou na construção, levantando vigas que eu não conseguia mover e segurando paredes firmes, enquanto eu as pregava. Ele parecia entender que estávamos construindo algo juntos e demonstrava um orgulho óbvio nisso. Seu quarto se tornou uma coleção de tudo o que ele amava. Pedras de rio empilhadas em torres cuidadosas, pedaços de madeira interessantes arranjados em prateleiras, uma pilha enorme de galhos macios de pinheiro que ele trocava toda semana para mantê-los frescos, uma coleção de penas de pássaros organizadas por cor. Ele tinha um senso estético que me surpreendia constantemente. Conforme ele crescia, seu apetite também aumentava. Eu plantava uma horta maior a cada ano. Aprendi a coletar plantas silvestres e cogumelos que ele adorava. Montei uma adega subterrânea para armazenar vegetais durante o inverno. Minha aposentadoria tranquila tinha se transformado em, basicamente, administrar uma fazenda para uma criatura muito grande e muito faminta. Ele também desenvolveu rotinas e hábitos aos quais aprendi a me adaptar. Todas as manhãs, ao amanhecer, ele ia até o riacho para tomar banho, independentemente do tempo. Ele passava 1 hora se limpando, usando os dedos para desembaraçar cuidadosamente o pelo, removendo galhos e carrapichos. Depois, ele tomava sol em uma rocha plana até estar completamente seco. Ele amava música. Eu ligava meu rádio velho e ele ficava sentado, perfeitamente imóvel, com a cabeça inclinada, absorvendo cada nota. Música clássica o deixava tranquilo. Ele se deitava de olhos fechados, respirando lenta e firmemente. Música folk o fazia se mover, balançando para frente e para trás em algo que parecia uma dança. Rock o confundia, e ele inclinava a cabeça de um lado para o outro como um cachorro confuso. Numa noite de inverno, algo extraordinário aconteceu. Ele estava arrumando pedras em seu quarto enquanto eu lia perto do fogo. De repente, ele apareceu na minha porta carregando um pedaço plano de casca de árvore. Ele tinha usado um pedaço de carvão da lareira para desenhar algo nela. Era um desenho tosco, mas inconfundível. Uma imagem simples de nós dois, em pé, lado a lado. Fiquei olhando para aquele desenho por um longo tempo. Ele nos tinha representado, tinha criado um símbolo visual do nosso relacionamento. Ele entendia que éramos uma unidade, uma dupla, uma família. Pendurei aquela casca de árvore na minha parede, onde eu pudesse vê-la todos os dias. Ele pareceu contente com isso, tocando-a suavemente toda vez que passava por ali. Houve alguns sustos com visitantes. Uma vez, um trilheiro se perdeu e acabou na minha cabana pedindo informações. Enquanto eu conversava com ele, o Bigfoot apareceu na esquina da minha casa, carregando uma braçada de lenha. O trilheiro ficou em silêncio absoluto, seu rosto perdendo a cor. O Bigfoot também congelou, derrubando a lenha com um estrondo. Por um longo momento, ninguém se moveu. O trilheiro disse algo que soou como uma pergunta, mas saiu mais como um monte de vogais. Então se virou e correu, atravessando a mata tão rápido que deixou sua mochila para trás. O Bigfoot olhou para mim com o que só posso descrever como culpa, e eu comecei a rir. Ele inclinou a cabeça, confuso, mas pareceu entender que a situação não era séria e pegou a lenha novamente.
Fiquei preocupada que o trilheiro fosse contar o que viu, mas nunca deu em nada. Outra vez, caçadores montaram acampamento a cerca de 1,5 km da minha casa. Ele ficou ansioso, andando de um lado para o outro em seu quarto, ocasionalmente fazendo sons baixos e preocupados. Ele sabia que armas significavam perigo. No terceiro dia, um dos caçadores se aproximou demais da minha propriedade. Eu estava na minha horta quando ouvi o Bigfoot fazer um som que eu nunca tinha ouvido antes. Era um som profundo e retumbante que fez meus ossos vibrarem. Ele saiu da mata atrás da minha cabana, em sua altura máxima, com seus fáceis 2,5 metros agora, e rugiu. O caçador o viu e gritou. Seu rifle caiu de suas mãos. O Bigfoot deu 3 passos enormes em sua direção, ainda fazendo aquele som terrível. Corri e me coloquei entre eles, levantando as mãos. Ele parou imediatamente, olhando para mim com olhos selvagens. Virei-me para o caçador e disse para ele ir embora. Ele não precisou ouvir 2 vezes. Depois que ele foi embora, o Bigfoot estava tremendo. Ele se sentou com força, colocou o rosto nas mãos e fez um som parecido com choro. Percebi que ele não estava tentando machucar o caçador. Ele estava tentando assustá-lo para me proteger. Comecei a ter problemas de saúde quando estava com meus 50 e poucos anos. A artrite fazia minhas mãos doerem. Minhas costas me davam problemas. Eu me movia mais devagar, precisava de mais descanso. Ele parecia sentir essas mudanças. Ele começou a fazer mais do trabalho pesado pela cabana. Ele carregava a água do riacho, cavava na horta e aprendeu a ser minhas mãos quando as minhas não cooperavam. Se eu não conseguia abrir um pote, ele abria. Se eu deixava algo cair, ele pegava. Ele nunca me fez sentir inútil ou diminuída. Ele apenas fazia silenciosamente o que precisava ser feito, do jeito que eu fiz por ele todos aqueles anos atrás, quando ele era pequeno e ferido. Num inverno, caí no gelo e quebrei o quadril. Fiquei ali no frio, incapaz de me levantar, com a dor percorrendo meu corpo. Ele me encontrou em minutos. Com muito cuidado, ele me levantou, me carregou para dentro da cabana e me deitou na cama com a delicadeza de quem deita um bebê. Ele desapareceu então e eu entrei em pânico, pensando que ele tinha me abandonado. Mas ele voltou 20 minutos depois com meu vizinho mais próximo, tendo de alguma forma comunicado que eu precisava de ajuda. O vizinho estava apavorado, mas o seguiu. O Bigfoot ficou na porta do meu quarto, observando para ter certeza de que eu estava sendo cuidada antes de desaparecer de volta na mata. Passei 6 semanas no hospital e na reabilitação. Foi o período mais longo que já passei longe dele. Quando finalmente voltei para casa, ele estava esperando na minha varanda. Ele parecia mais magro e percebi que ele mal tinha comido enquanto eu estive fora. Quando ele me viu sair do carro, fez um som de pura alegria e correu para frente, me envolvendo em seus braços, com cuidado com meu quadril em recuperação, e apenas me abraçou. Meu vizinho me chamou de lado antes de ir embora. Ele disse que esteve de olho no Bigfoot enquanto eu estava fora, deixando comida na beira da mata. Ele o observou de longe, o viu sentado na minha varanda dia após dia, esperando. Ele me disse que agora entendia por que eu tinha escolhido ficar aqui. Sozinha, mas não só. Ele prometeu que nunca contaria a ninguém e nunca contou. Enquanto eu me recuperava, ele se tornou ainda mais atencioso, minha sombra e apoio constantes. Tive muito tempo para pensar sobre o que aconteceria com ele depois que eu me fosse. Comecei a escrever instruções detalhadas para meu vizinho, como se comunicar com ele, o que ele gostava de comer, suas rotinas e hábitos. Também comecei a ensiná-lo a ser mais autossuficiente, mostrando onde eu guardava suprimentos de emergência e como acender uma fogueira usando fósforos. Ele parecia sentir que algo tinha mudado em mim, uma certa consciência da passagem do tempo que ele compartilhava. Ele se tornou mais afetuoso,
mais propenso a buscar contato físico, como se tentasse guardar cada detalhe meu para mais tarde. Tenho 78 anos agora. Ele deve ter perto de 40, meia idade para sua espécie, se minha pesquisa estiver correta. Estamos juntos há 36 anos, mais da metade da minha vida, e toda a vida que ele consegue se lembrar. Meu corpo está desgastado pelo tempo, mas seus olhos ainda são brilhantes e inteligentes. Nós temos nossas rotinas. Todas as manhãs, ele me ajuda a sair da cama e nos prepara um café da manhã de frutas e vegetais. Sentamos na varanda, observando a floresta acordar. À noite, sentamos perto do fogo. Às vezes eu leio em voz alta e ele escuta. Às vezes, apenas ficamos sentados em um silêncio confortável. Meu vizinho me visita semanalmente, trazendo suprimentos e verificando como nós dois estamos. Ele se tornou amigo do Bigfoot também. Há um entendimento entre eles. Meu vizinho prometeu que, se algo me acontecer, ele vai garantir que o Bigfoot seja cuidado. Me conforta saber que ele não ficará completamente sozinho. As pessoas às vezes me perguntam se me arrependo das minhas escolhas, de viver tão isolada. Eu digo que não, e falo sério. Nunca esperei encontrar um propósito naquela nevasca. Nunca esperei que resgatar uma pequena criatura daria sentido a décadas da minha vida. Nunca esperei que um filhote de Bigfoot se tornaria meu companheiro mais próximo, meu ajudante, meu amigo. Nós salvamos um ao outro. Eu o encontrei em uma nevasca, um filhote moribundo. Ele me encontrou no meu próprio tipo de nevasca, um isolamento frio no qual eu tinha me refugiado. Eu lhe dei um lar, e ele me deu um propósito. O sol está se pondo agora. Logo, ele vai atiçar o fogo. E nós vamos nos acomodar para a noite. Ele provavelmente vai me trazer um chá do jeito que aprendeu a fazer no ano passado. Ficaremos sentados em um silêncio confortável. Dois velhos amigos que compartilharam uma vida inteira. E amanhã faremos tudo de novo, por quantos amanhãs nos forem dados. Essa é a nossa história. Uma mulher e um Bigfoot envelhecendo juntos em uma cabana no fim do mundo. Apenas a vida, vivida dia a dia com um amor inesperado e uma lealdade teimosa, e o contentamento silencioso que vem de saber que você está exatamente onde deveria estar. Ele acabou de me trazer meu chá, concentrando-se muito para não derramar. Devo terminar de escrever agora e apenas estar aqui, neste momento, com esta criatura que me escolheu tanto quanto eu o escolhi. Afinal, não sabemos quantos momentos mais teremos. Para mais histórias interessantes, confira aqui.